Continuando aqui a salada do Banzoli, né? Por que eu faço esse vídeo? Pra você entender o que, cara? Pra você entender a malícia desses doutores protestantes, pô. Porque eles não conseguem provar seus fundamentos. E nem que não era, que já tinha sido dogmatizado, inclusive. refutar a igreja. Porque Efésios 3,10: a multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? 1 Timóteo 3,15. Paulo fala, caso eu tardar, quero que você saiba que a igreja é a coluna sustentável da verdade. Então, você pode ver, cara, os apóstolos são as colunas que deixaram seus sucessores, que vai transmitir a tradição, que foi passada de apóstolo para bispo, que são sucessores, etc. Para não ter engano. E refutar os hereges e tal, etc. Mas aqui, ó pra você ver, ó. Conhecimento total. Aqui é canal protestante, né? Já tá as suas montagens, as suas manobras para mostrar que eles são os verdadeiros evangelhos, mas não são. Os concílios ecumênicos e tal. Aí ele se perdeu completamente na parte sobre gelados, né? Aí depois ele falou, um espantalho que ele atacou o debate inteiro, que ele falou que eu falei de milagre invisível, né? Sendo que em momento nenhum eu falei de milagre invisível. Eu falei que toda vez que a Bíblia fala de mudança de substância, também tem mudança de acidente, né? Então, quando Jesus muda a água em vinho, quando Moisés muda a vara em serpente, sempre você tem a mudança também do acidente. E aí ele mudou o argumento mesmo como se eu estivesse falando. Mas tem uma diferença. Serpente é o corpo de Cristo. O vinho, a água transformada em vinho, é o corpo de Cristo. Cristo fala, fazer isso em memória de mim? Não. Então, é simples entender isso. Ao texto, o cara ele quer entrar comparando com a serpente, comparando com o milagre ali na boda de Caná com a Eucaristia. As serpentes são a serpente é, como posso falar, o pão e o corpo de Cristo? Não, cara. Ele vai jogando essa tática por quê? Para mostrar que ele está ganhando o debate, mas ele não está ganhando o debate, porque ele está saindo totalmente fora, citando o versículo que não tem nada a ver, usando outras comparações para negar a transubstanciação. Pensei que o debate ia ser de Bíblia, né? Ambos não usaram Bíblia. Mas é assim mesmo. Você tem a mudança também do acidente. E aí ele mudou o argumento mesmo como se eu estivesse falando que se você não vê, então não é real, né? Tipo, nunca foi o que eu argumentei. Aí, claro, o argumento clássico dele, né? E o Levítico? Né? Ele ficou o debate inteiro, né? Eu dei um monte de 20 argumentos, sei lá quantos. E aí ele só no Levítico, né? Só que, assim, ele insistindo que... Então, você deu vários argumentos, citando até batismo. Você tem que dar vários argumentos citando sobre o tema, a Eucaristia. Mas pais, fulano citou. Mas você tem que citar os documentos, ver se não é pegar pedaços de falas de pai da igreja. Aí fica fácil. Tagar o Thiago Dutra tentando provar lá que Maria pecou, usando fala dos pais da igreja. Não respondi. Qual você acha que foi o melhor argumento dele? Então, você analisando, tipo assim, isso que ele falou foi eu vou ser bem sincero, os melhores argumentos dele é aquilo que ele não usou no debate. Por exemplo, eu estudei pra caramba sobre sacrifício eucarístico na patrística, por exemplo, né, que é um tema complexo. Os pais da igreja realmente falaram. Né, você vê, pô, só você parar, não tenho nada contra. Ó, bom, primeiramente, citação bíblica. Hebreus, ó. Só uma observação, cara. 6:12, ó. E que de longe de vós tornar negligência já imitadores daquele que pela fé passam a se tornar herdeiro da promessa, ó. Imitadores dos herdeiros da promessa, que são os santos, certo? Será conhecido pela igreja, Efésios 3:10. Olha só, cara. 1 Coríntios 11, 1 e 2, Paulo fala, sejam meus imitadores. Olha só, cara. Olha só. Olha o perfil dos caras. Cadê a santidade? Cadê o amor pelo reino de Deus e muito mais pela palavra também?
Não tem, cara. Isso aqui são os apologetas dessa geração que só quer like. Não está interessado em levar as almas para conversão, arrependimento, tal, etc. Não. Por exemplo, né, que é um tema complexo. Os pais da igreja realmente falaram da Eucaristia, muitos deles como um sacrifício, e os católicos poderiam usar essa linguagem. Então, todos são unânimes que é a presença real de Cristo. Simples entender isso. Aí, prova convincente. Deveria citar o pais da igreja que está falando que o pão ali e o vinho são a presença real de Cristo. A transubstanciação é outra coisa que os pais da igreja vão degustar para tentar explicar que é inexplicável, porque é espiritual, é mistério. E o termo que os evangelistas usou ali é a tornar atual, anamnese. Termo, né? Mas vamos lá. Patrística para Isso, defender. o padre José Eduardo usou isso no debate lá com o Exato. Tassos e foi bem Exato. usado. E aí eu tive fiz um estudo bem completo, assim, sobre o que era o sacrifício. Pode ver para você ver, ele cata, ele pesquisa muito, isso eu tenho certeza. Falas de pai da igreja, falas de padre que, por exemplo, e vai tentando usar argumento, porque ele estuda o catolicismo para tentar fazer, desmascarar, desmistificar, pegar a verdade e distorcer o contexto para enganar o povo. Simples entender isso. Ele tá doido para refutar ali, ele debater com o padre José Eduardo, que é o Curirim que eles colocou a apelido, né? Eu queria ver também, cara, porque o cara era muito inteligente, cara. Queria ver. Sem notebook, tá, ô Lucas Manzoli? Na mente. Você diz que estudou tanto, tal, etc. Mas por que? Se você estudou tanto, por que você está usando o notebook? Sim, se você estudou tanto esse tema para debater, temos Bíblia e o conhecimento, o estudo. Para que você vai usar o notebook? Aí fica fácil, né? Nos pais da igreja, que não tem nada a ver com sacrifício expiatório e tal, pelos pecados, propiciatório, né? Pelo amor de Deus, cara. Foi. Se você ainda Esse não aqui é o fala piorzinho, outro cara. idioma, você... Olha só, isso aqui é outro Se você doutor ainda não também. fala outro idioma, Se autodenomina, né? Historiador. Aqui, ó. Já é metralhadora para ser um coach quântico, né? Porque ele está trabalhando tempo, espaço, ou seja, consistência que pergunta com o Banzoli ontem. Olha só. Cara, ele fala que nem no olho ele olha, cara. É cabeça baixa. É Banzoli, é uma metralhadora. Pra você ver que é mentira, cara. Não há sinceridade nesses caras. Tem o Ariel falando, ele não conhece a teologia católica, ele não cita livros católicos, autores católicos. Ele constrói a partir de blogs apologéticos. Então, por exemplo, ontem ele falou do Todá e ficou batendo em Levítico 16. Eu falei, isso não está no catecismo. Eu reli toda a parte de Eucaristia do catecismo e falei, nem... Levítico, seu incrédulo. É que vai provar... O Levítico ali são os sacrifícios feitos. Que é prefigurações. Sacrifício do cordeiro imolado, tal, etc. Ali são prefigurações para você entender o único sacrifício perfeito que é Cristo. Você vai ler, você vai reler, você não vai entender, porque você é fundamento de homem. Então, Levítico, da onde que está vindo isso? Porque não está em exegetas, não está em teólogos. Aí eu joguei isso na internet e apareceu um blog americano, Catholic Culture. Ou seja, ele copia e cola trechos específicos, ele cola uma ideia nesse trecho e uma frase de efeito. Então, mas assim, foi bem usado esse texto. não, né? mas isso é estratégia de retórica, é estratégia sofista, né? É estratégia de político, igual você está num debate presidencial, um debate para governador. Então, o que eu acho legal do Ariel é que ele sabe fazer isso. Nos primeiros 10 minutos, ele constrói essa ideia, cola uma frase É só, e como você vai entender o sacrifício de Cristo?
no Novo Testamento? Usando o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento são sombra do Novo. Como era o sacrifício no Velho Testamento? Sacrifício de animal. E no novo sacrifício, na nova aliança, Cristo será o sacrifício perfeito. Em Jeremias 33, 17, 18, esse sacrifício será atualizado. E em Malaquias 1, para finalizar, não vou nem esticar esse cara aqui, ele fala muita bosta, cara. Olha só. O 11 e o 12, ó. Olha só. Porque do nascente ao poente meu nome é grande entre as nações, em todo lugar. Ó, em todo lugar se oferece meu nome incenso, sacrifício e orações puras, sim, grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Incenso, olha só, incenso, sacrifício e orações. Aonde que tem isso? O sacrifício de Cristo sendo atualizado, prefigurado no Velho Testamento. Em Levítico você vê ali toda a passagem, o ritual, consagração, sacerdotal, sem entender mais. E Jeremias Cristo fala, jamais faltará um descendente. Quem é esse descendente? Que é o único sacrifício vivo, a única vítima expiatória, perfeito. Como que isso se deu lá na cruz? Olha só. O 12. Vós, porém, o profanais, quanto diz a mesa do Senhor está manchada. O que nela se oferece é um alimento comum. Ó. Aqui, ó. Aqui são os protestantes profanando, degrinindo o que a igreja celebra. É só. Vós, porém, os profanais, ó. Quem profanais? Os protestantes, dizendo que não é a Eucaristia, dizendo que não é a presença real de Cristo, dizendo que não é a transubstanciação. A mesa do Senhor, né, ó, está manchada. O que nela se oferece é um alimento comum. Simplesmente é um alimento comum. Não é a presença real de Cristo. E etc, etc, que você vê aí. Totalmente, todo esse debate aí, você vê essas falas desses doutores que se autodenominam. Está aqui tudo de Bíblia. A Bíblia diz que a ceia do Senhor será profanada, degrinida. Por quem? Judas 1:8. Por quem? Apocalipse 13, 5, 6. Por quem? Mateus 24, 24. Por quem? Mateus 12, 25. Todas divisões, pelas divisões. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Quem são essas pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente? Quem profana a presença real de Cristo. Ponto final. A Bíblia, se você for prestar atenção no Novo Testamento, se você ler, meditar, cara, você vê todo o Novo Testamento fala desses caras. E no Velho Testamento são prefigurações, cara. Como entender o sacrifício do Velho Testamentário? Levítico. Como entender o novo sacrifício? Estuda Levítico e medita o Novo Testamento. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Aí o cara vem falar que o cara não sabe nada. Nem a teologia católica. E você conhece a teologia católica? Se você conhecesse a teologia católica, você não estaria nessa discussão. Aceitaria que Santo Inácio de Antioquia combatia lá os docetitas, que negava a Eucaristia? Falava que não é a presença real de Cristo? Então, simples por entender isso. Salve Maria, servo missionário Roberto.